Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz, boa noite. Você está bem? Eu espero que sim. Dê mais um abraço apertado em quem está do seu lado. Diga a essa pessoa que é maravilhoso servir a Jesus junto com Ele, com ela. Quero agradecer a recepção, o carinho pelo qual sempre sou recebido aqui. É ótimo poder voltar a essa casa e ver aquilo que o Senhor tem feito no meio de vocês, que eu creio que ainda é só o começo daquilo que Ele ainda fará. Tenho um carinho muito especial por aquilo que Deus tem feito no meio de vocês. Pastor Mateus, Lorena, uma honra, um prazer poder estar servindo vocês nessa ocasião, junto com a minha esposa. É maravilhoso poder viajar com minha esposa. Raramente nós conseguimos, normalmente estamos divididos em várias funções, mas Deus permitiu que ela pudesse estar junto comigo nesses 2 dias que estamos aqui no Rio de Janeiro. E é um privilégio poder estar com a minha esposa aqui. Meus irmãos, antes de irmos para a palavra, eu só quero dar uma dica a vocês. No final do ano passado, eu escrevi meu 7º livro, chamado Amigos. Esse livro tem abençoado a vida de muita gente, e ele nasceu de coisas que Deus estava me falando de uma forma extremamente avassaladora no final do ano passado. Esse livro, ele é um chamado para que você ocupe o lugar que Jesus te chamou para ocupar, o de amigo do noivo. E através desse livro, eu tenho certeza que Deus vai te transformar, te incomodar, tirar você da zona de conforto. Eu quero muito te encorajar a ler esse livro, creio que vai ser uma bênção para a sua vida. No final do culto, você pode ir até a história e adquiri-lo, e é uma maneira de poder servi-lo também dessa forma. Amém? Aleluia. Meus irmãos, você está com a sua Bíblia em mãos? Abra junto comigo em Efésios, capítulo de número 1, verso de número 4. Efésios, capítulo de número 1, verso de número 4. Volta e meia, quando sou entrevistado ou participo de algum podcast ou algo do tipo, as pessoas questionam e me perguntam a respeito do porquê a igreja evangélica brasileira tem se tornado tão volumosa, mas em alguma medida irrelevante no que diz respeito à transformação da nossa nação. Se a gente for olhar para dados estatísticos, de fato isso aponta para uma realidade. Eu não sei se você sabe, mas na década de 80, nós éramos cerca de 9% de evangélicos. Hoje, algumas poucas décadas à frente, nós somos cerca de 26% de evangélicos na nação. A estimativa é que até 2032 nós sejamos maioria de evangélicos na nossa nação. Você pode dar um glória a Deus por isso? E isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, nós percebemos índices de criminalidade, violência, corrupção, não sendo refreados, mas crescendo e se multiplicando. Então, um grande paradoxo a respeito disso é: como pode a igreja estar crescendo tanto, mas o impacto no mundo ainda tão ínfimo? E a explicação bíblica para isso, eu acho que passa por 2 coisas que eu quero chamar a tua atenção. Primeiro delas é que Jesus mesmo avisou na parábola do joio e do trigo, que o joio e o trigo crescem juntos. Portanto, na medida em que a maldade no mundo cresce, a bondade no meio da igreja também cresce, até que fique evidente o que é joio e o que é trigo. Mas a segunda explicação que eu daria também é para o fato de que a igreja brasileira, ainda que obviamente tenha uma história longa, desde quando fomos evangelizados lá no século XVIII, pelos irmãos reformados que chegaram aqui no Rio de Janeiro, e posteriormente pelos pentecostais que chegaram no norte do Brasil e pregaram o evangelho na nação toda. Ainda que já tenhamos algumas décadas e séculos de pregação do evangelho na nossa nação, o crescimento da igreja exponencial como temos vivido é algo recente.
E sendo algo recente, eu percebo a igreja evangélica brasileira um tanto quanto como um adolescente. E se existe uma característica na adolescência, e eu tenho 2 filhos adolescentes para poder dar testemunho disso, é acerca do quanto adolescentes vivem em uma profunda crise de identidade, tentando se descobrir, tentando encontrar quem são. O meu filho mais velho, Joshua, que já tem seus 16 anos, vai fazer seus 17 anos daqui a algum tempo, ele já passou pelos piores momentos da adolescência. Ele já está bem mais resolvido em relação a algumas coisas da vida dele. Entretanto, o Joshua foi de jogador de futebol para jogador da NBA, para cantor de bossa nova, e agora ministro de adoração e pastor. Enfim, uma coisa meio confusa que faz parte de uma fase da adolescência. E a igreja brasileira, eu comparo a mesma realidade. Eu acho que nós vivemos uma crise profunda por não saber quem nós somos. Jesus nos salvou pela graça, você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Não éramos nós que estávamos procurando a Deus, foi Ele que nos encontrou. Foi a misericórdia de Deus que nos alcançou. E em sua misericórdia Ele nos adotou para fazermos parte da sua família eterna. E fomos colocados nessa família eterna, nesse projeto eterno de Deus, meio que de paraquedas. Sem saber muito bem o que é ser igreja. Qual é a identidade espiritual, essencial do que é ser igreja. A carta aos Efésios é uma carta poderosa, porque certamente ela é a carta mais eclesiológica do apóstolo Paulo. Onde o apóstolo Paulo não apenas está dando dicas e direções práticas a respeito do funcionamento da igreja, mas como de costume na estrutura das cartas de Paulo, ele se dedica nos 3 primeiros capítulos de Efésios a lançar fundamentos a respeito da doutrina da igreja. Verdades espirituais acerca de quem nós somos. E eu pedi para você abrir no verso de número 4 do capítulo 1 de Efésios, porque aqui o apóstolo Paulo vai para a eternidade passada. E ele diz o seguinte: mesmo antes de criar o mundo. Mesmo desde quando? De criar o mundo. Quando o universo dormia na mente de Deus. Antes de Deus, no poder da sua palavra, falar, haja luz. Antes disso tudo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. A igreja foi escolhida em Cristo antes da fundação do mundo. Por vezes, por causa de uma ignorância bíblica, nós podemos pensar que o plano de Deus falhou no Antigo Testamento. Então Deus, querendo remendar um plano que falhou, Ele faz um novo plano no Novo Testamento. E a grande verdade bíblica é que o Antigo e o Novo Testamento não são uma descontinuidade, mas muito pelo contrário, é uma continuidade progressiva do mesmo plano de Deus. Deus não mudou o seu plano, aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sempre foi plano de Deus estabelecer e criar para si uma nova humanidade. Agora, nesse plano de Deus, Ele contemplava a queda do homem,
a falência moral do primeiro Adão, para que então o seu plano eterno através de Cristo fosse validado e perpetuamente concretizado. Então, através de Cristo, que é o segundo Adão, nós fazemos parte de uma nova humanidade. E esse era o plano de Deus desde quando? Desde antes de criar o mundo. Deus não tem plano B. Ele só tem um plano. E esse plano, o apóstolo Paulo está revelando e trazendo luz por meio da carta aos Efésios. Ao ponto de que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo número 5, falando sobre casamento, ele vai dizer que o casamento ele é um mistério, aonde dois se tornam um. Mas Paulo mesmo vai dizer que esse mistério, na verdade, só aponta para um mistério ainda maior, que é Deus se tornando um com a igreja. O casamento, então, para Paulo e para Efésios, é uma parábola que ilustra a verdade espiritual que acontece por meio de Cristo. Cristo nos une a Deus Pai, a Deus Espírito Santo, ao Deus Filho. Nos une para que sejamos uma nova humanidade. O mistério revelado de Deus é que Deus está formando para si um povo. E esse povo tem uma identidade colhada pelo próprio Cristo. E essa identidade é igreja. Deus nos salvou para pertencermos à sua igreja. Meu irmão, minha irmã, no plano de Deus não existe espaço para os nossos individualismos. Deus nos salvou para sermos o seu povo, para sermos a sua igreja. E essa igreja, ela tem uma tripla identidade, ao qual o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, vai discorrer de uma forma brilhante, para que entendamos de fato qual é a identidade da igreja. Eu quero falar com você sobre isso nessa noite. E para isso, abra a tua Bíblia agora em Efésios capítulo 2, verso 11. Pule uma página da sua Bíblia para o capítulo 2 e vamos para o verso de número 11. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Não esqueçam que vocês, gentios, não judeus de nascimento, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, no tempo passado, outrora, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Que vida miserável é essa? Um mundo sem Deus e sem esperança. Um mundo aonde não existe ninguém que possa nos ajudar. Um mundo aonde o amanhã é nebuloso. E talvez, bem conversado, não vale a pena aguardar o dia de amanhã, porque não existe esperança nenhuma para o dia de amanhã. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, que ainda que nós não fôssemos povo, que ainda que nós não pertencêssemos aos patriarcas, que ainda que nós não tivéssemos aliança com Deus, que ainda que as promessas de Deus não fossem para nós, Deus, por meio de Cristo, conforme o seu plano eterno,
decidiu nos inserir no seu povo. Glória a Deus por Jesus Cristo. Verso 13. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Paulo faz uma interrupção dramática no texto para dizer: o cenário mudou. Vocês não eram povo, vocês não tinham aliança, vocês não tinham promessas, vocês não tinham esperança, vocês não tinham um Deus. Mas agora Deus, em sua graça e misericórdia, por meio de Jesus, nos alcançou. E tudo mudou. Verso 14. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Deus está criando uma nova humanidade. Assim, Ele os reconciliou com Deus em um só corpo. Repita comigo: corpo. Ele os reconciliou por meio de um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estão distantes dele, como os que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Repita comigo: família. Vocês são o corpo, vocês são a família de Deus. Juntos, somos sua casa. A palavra grega utilizada por Paulo é a palavra oikos, somos o seu lar. Juntos, não sozinhos, mas juntos, somos o lugar aonde Deus gosta de estar. Somos o seu lar. Edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, construindo um templo. Repita comigo: templo. Para Deus. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Vamos orar uma vez mais. Baixa a tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, obrigado por tua palavra. Fala conosco, Senhor. Transforma nosso coração. Dá-nos entendimento e discernimento daquilo que vamos ouvir. E sobretudo, Jesus, revela-nos o teu plano eterno, de tal maneira que a missão reviver seja a igreja que o Senhor chamou para que ela fosse. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a sermos igreja. Livra-nos da nossa adolescência espiritual. E leva-nos, ó Pai, como igreja tua no Brasil, a vivermos a verdadeira identidade da igreja de Cristo. Transforma-nos, edifica-nos por meio da tua palavra. Nós clamamos a ti, Jesus. No nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está declarando de maneira muito clara: Deus está criando uma nova humanidade. Que é a sua igreja? Que é o seu povo? Quem aqui foi alcançado por Jesus? É um glória a Deus, um aleluia.
Todo aquele que creu, que recebeu, tornou-se participante do projeto de Deus, da nova humanidade que Deus está criando. E curiosamente, essa nova humanidade que Deus está criando, ela tem uma identidade tripla. Assim como a Trindade são três, o apóstolo Paulo está dizendo que a identidade da igreja, o que constitui a igreja, a essência espiritual da igreja, também é três. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, de forma muito clara, ele faz três afirmações categóricas. A igreja é uma família para o Pai. A igreja é um corpo para o Filho. A igreja é um templo para o Espírito. A igreja foi criada por Deus para responder aos anseios do próprio Deus que é trino, fazendo da igreja uma família para o Pai, um corpo para o Filho, um templo para o Espírito. Eu quero chamar a tua atenção para essas três definições de identidade que constituem a igreja. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a tua atenção é exatamente para o fato de que no verso 19, o apóstolo Paulo, não de maneira figurada, mas de maneira realista, verdadeira e honesta, está dizendo que a igreja é uma família. A igreja não é um clube religioso, uma organização religiosa. A igreja não é um CNPJ. Ela pode ter e deve ter um CNPJ, mas ela não é um CNPJ. A igreja não é um auditório. O que Paulo está aqui anunciando de maneira veemente é que a igreja é uma família. E isso não é à toa. Uma curiosidade que talvez você desconheça. O apóstolo Paulo, em todas as cartas dele, em nenhum momento, ele refere-se a algum cooperador ministerial dele como amigo, como colega, como parceiro. Em todo momento, o apóstolo Paulo utiliza de linguagem familiar para referir-se às relações que existem dentro da igreja. Por exemplo, em dado momento, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto: vocês podem ter muitos mestres, mas tem apenas um Pai. Foi eu que gerei vocês em Cristo Jesus. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que ele sentia dores de parto, comparando a relação dele com aquela igreja como a relação de uma mãe que pare uma criança. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer acerca dos diversos irmãos que se reuniam em Roma. Em todo momento, o apóstolo Paulo olha para aquelas pessoas que congregam e formam a igreja, não como colegas de uma religião, mas como membros de uma mesma família. E por que isso é tão importante entendermos? Acredito que por dois motivos. Um primeiro motivo, pelo motivo mais óbvio que existe. A nossa geração cada vez mais está desconstruindo o conceito criacional do que é uma família. Numa tentativa de ser apalatável aos outros e de não ferir egos, nós vamos fazendo algumas gambiarras e vamos chamando de família, ao ponto de que, por exemplo, de maneira muito equivocada, empresas querendo suscitar aquele espírito de vamos bater a meta, eles começam a dizer que aqui nessa empresa nós somos uma família. E esse conceito então vai se perdendo, vai se diluindo, e nós não vamos entendendo o que de fato é ser uma família.
Talvez alguns de nós tiveram famílias maravilhosas e glória a Deus por isso. Mas talvez tantos outros não tiveram famílias estruturadas, aonde olhando para aquela família tem um retrato preciso do que é fidelidade, do que é lealdade, do que é respeito, do que é honra. Também precisamos entender o conceito de sermos família, porque é um grande desafio ser família. Sim ou não? É um enorme desafio. Ou seja, temos um conceito distorcido, mas ao mesmo tempo temos um desafio real de ser família. E isso é tão sério, meus irmãos, ao ponto de percebermos que o problema original da humanidade aconteceu dentro de uma família. Adão e Eva formaram uma quadrilha para pecar contra o Senhor. Mas não apenas isso, olha que chocante. O primeiro crime da humanidade foi cometido dentro de uma família. Caim matou Abel. E digo mais, em um culto. Abra teu olho, meu irmão. Caim matou o seu irmão. Viver família é um desafio. Porque a grande realidade acerca de uma família é que nenhum de nós escolhemos a família ao qual pertenceríamos. A família simplesmente nos foi dada. E sendo nos dada, existe um decreto de Deus: ame a tua família. Eu tenho 2 filhos, o mais velho, Joshua, de 16 anos, e o mais novo, Zion, de 14 anos. Quem aqui é irmão mais novo? Misericórdia, sai desse corpo em nome de Jesus. O Zion, que é o mais novo, ele vive para atormentar o Joshua. É o ofício do irmão mais novo. Desde a manhã até o anoitecer, o Zion tem uma missão: incomodar, provocar, provar o irmão mais velho dele. Embora o irmão mais velho dele seja o herói dele. E aí é o paradoxo do irmão mais novo e do irmão mais velho. Mas os dois vivem se engalfiando. Porque a verdade, meus irmãos, é que o Zion não escolheu o Joshua como irmão. E o Joshua não escolheu o Zion como irmão. Deus os fez família. Deus te fez família com essa pessoa que está sentada do teu lado. Talvez você seja um evangelista seletivo. Deixa eu confessar um pecado, eu já fiz evangelismo seletivo. Do tipo, eu não vou evangelizar porque vai conversa, esse cara é chato. Aí vai para a família. Mas a verdade é, meus irmãos, que nós não escolhemos nossos irmãos. É Deus quem nos dá. Portanto, o nosso papel, a nossa tarefa, não é formar a família, porque é Deus quem forma. O nosso papel, a nossa tarefa, é não matar os nossos irmãos. Se nós sobrevivermos até a volta de Cristo, já está muito bom. A nossa tarefa é não matar os nossos irmãos. Isso é tão sério, ao ponto que Paulo aos Gálatas vai dizer, por exemplo, que eles não deveriam morder os seus irmãos. Já pensou o nível de igreja? Os crentes estavam se mordendo. Obviamente que o apóstolo Paulo utiliza de metáfora, mas o que Paulo estava querendo ali explicar e explanar é que os crentes estavam se devorando, matando um ao outro, porque não haviam entendido que são família. Olha aí para quem está ao teu lado e diga a essa pessoa: você é meu irmão. Se é uma pessoa mais velha, diga: você é meu irmão mais velho. Se é um senhor, diga: você é meu pai espiritual, você é minha mãe espiritual.
A igreja é uma família. E isso não sou eu quem estou dizendo, é o que Deus em seu plano eterno realizou por meio de Cristo Jesus. Ah, pastor, eu quero ir para o céu, mas não pertencer à família de Deus. Pois bem, você vai para o inferno. Porque Deus vai salvar a sua família. E salvando a sua família, eu e você temos que ter clareza de que precisamos aceitar o desafio de amarmos aos nossos irmãos, de suportarmos aos nossos irmãos, de sermos pacientes com os nossos irmãos, de perdoarmos aos nossos irmãos, de nos sujeitarmos aos nossos irmãos, de servirmos aos nossos irmãos, porque isso é igreja. E por que é tão importante entendermos isso? Porque eu não sei se aqui em Santo Antônio de Pádua é diferente, talvez seja. Mas os crentes estão achando que igreja é restaurante religioso, aonde eu vou degustar um pouco de espiritualidade, enquanto me convém eu permaneço nessa comunidade, mas quando surge um prato diferente, novo, que me agrada mais, eu vou para outro restaurante. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se você se relaciona com a igreja dessa maneira, você despreza a igreja de Cristo. Obviamente, naturalmente, todos nós temos liberdade civil, religiosa e espiritual de congregarmos na igreja que escolhermos. Entretanto, isso não significa nem de longe banalizarmos a comunhão. Talvez alguém pergunte, pastor, eu posso mudar de igreja? E a resposta é sim. Mas assim também como se você perguntasse para mim, pastor, eu posso divorciar? E a resposta bíblica é sim, mas também depende. Porque é uma família. Não é assim que funcionam as coisas. Ah, eu não gostei, eu estou de mal e não vou mais viver a igreja. Não me deram parabéns, não vou viver a igreja. Queria que a parede fosse branca, não vou viver a igreja. Não gostei do repertório, não vou mais para a igreja. Eu acredito que uma das mazelas da igreja dos nossos dias é porque nós não estamos entendendo que isso daqui é uma família. E família significa suportar irmãos mais novos. Ser uma família significa sujeitar-se a irmãos mais velhos. Ser uma família significa respeitarmos uns aos outros, lutarmos uns pelos outros, cobrirmos uns aos outros. Ser uma família vai para muito além da conveniência. Talvez, por eu ter isso tão claro na minha mente e coração, já faz tantos anos, essa seja uma das maiores dores como pastor, ao me relacionar com outras ovelhas, membros que se somam a nós ao longo dos anos. Porque de verdade, a igreja é minha família. E deixa eu lhe falar uma coisa. A igreja, ela é mais família do que a minha própria família de sangue. Como assim, pastor? Obviamente que eu devo responsabilidades à minha família de sangue. Entretanto, biblicamente falando, a nossa família de sangue tem uma data de validade. Agora, a nossa família eterna vai durar para sempre. Os nossos irmãos vão ser irmãos para sempre. No céu não vai ter Silva, não vai ter Pereira. No céu vão ter filhos de Deus sentados à mesa do Pai. Portanto, precisamos aprender a ser família. E encararmos o pertencer à igreja como em uma família.
com ônus e bônus de ser família, com responsabilidades e direitos de ser uma família. A igreja não é a casa da avó Joana, aonde todos fazem o que querem, ou da mãe Joana. Aliás, você sabe de onde surgiu essa expressão? Joana, ela foi uma rainha em Nápoles, no ano de 1800 alguma coisa, e ela permitiu a prostituição e a bebedeira em Nápoles, e aí a cidade de Nápoles virou de cabeça para baixo, dada a promiscuidade que ela permitiu, e por isso então virou a expressão casa da mãe Joana, cada um faz o que quer. Mas tirando curiosidade histórica, a igreja não é a casa da mãe Joana. Nós somos família de Deus. E se somos família de Deus, nós temos um chamado. Sabe qual é o chamado? Não mate o seu irmão. Aleluia. Não mate o seu irmão. Não mate sua irmã. Não mate os seus irmãos na fé. A segunda realidade bíblica que o apóstolo Paulo traz a respeito daquilo que constitui a identidade da igreja, no verso de número 16 em que lemos, ele afirma de maneira clara: ele os reconciliou com Deus em um só corpo. A igreja é uma família para o Pai. E agora a palavra de Deus está dizendo por meio do apóstolo Paulo, a igreja é um corpo para o Filho. E isso é algo misterioso. Cristo é o cabeça desse corpo. A igreja, todos aqueles que foram salvos, redimidos, lavados, alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, tornaram-se participantes do corpo místico de Cristo. O cabeça, que é Cristo, está sentado à destra de Deus Pai. A igreja, que é o seu corpo, está marchando pela terra e expressando quem Cristo é. O mundo não conhecerá a Cristo, senão através da igreja, que é o seu corpo. A igreja é corpo. E quando falamos sobre corpo, nós estamos falando sobre expressão. Quando falamos sobre corpo, nós estamos falando sobre função. Quando falamos sobre corpo, estamos falando sobre ministério, sobre dons, sobre serviço. Paulo está deixando evidente para todos nós que através da cruz de Cristo, eu e você tornamos-nos participantes do corpo de Cristo. E uma vez participantes do corpo de Cristo, é importante entendermos que nós não somos um aglomerado de partes distintas do corpo, mas somos um corpo para expressar a glória de Deus na terra. A igreja não é um ajuntamento de consumidores espirituais, ela é o corpo de Cristo. Uma coisa curiosa acerca do corpo é que nenhuma parte do corpo vive para si mesmo. E toda parte do corpo que de maneira equivocada passar a viver para si mesmo, mata o corpo. Todas as partes do corpo vivem para o corpo. Os olhos servem o corpo, as mãos servem o corpo, os pés servem o corpo, o pulmão serve o corpo, o coração serve o corpo, todas as partes do corpo servem o próprio corpo. E isso é um golpe mortal contra o cristianismo individualista que talvez você esteja vivendo. Não confunda cristianismo com budismo. Cristianismo é vivido em comunidade.
Você não vai alcançar o frenesi, você não vai alcançar o nível mais profundo de espiritualidade sozinho. A igreja foi chamada para ser corpo de Cristo, para estarmos conectados e ligados um ao outro. Você foi enxertado em um corpo, você recebeu dons, talentos para edificar um corpo. Você recebeu graça de Deus para abençoar um corpo. Você tem recebido vida de Deus para repartir com um corpo, porque nenhuma parte do corpo vive para si próprio. E por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque a triste realidade da maneira como muitos vivem igreja é que muitos vivem igreja buscando seus próprios interesses, buscando suas próprias conveniências. Quantas pessoas, infelizmente, tornam a igreja um ambiente para suas realizações e ambições pessoais. Você está desprezando, desonrando a igreja de Cristo. A igreja é o corpo. E se ela é o corpo, eu e você devemos entender que primeiro, nós temos parte nesse corpo. Olhe para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa, você tem parte nesse corpo. Deixa eu te falar uma coisa, se você não faz nada na igreja, você não apenas está se matando, mas você está matando a sua igreja. Ah, pastor, mas eu não tenho dom, eu não sei cantar. Você sabe orar? Então ora pela igreja. Você sabe ligar para um irmão que está desanimado? Então liga. Você sabe visitar um irmão que está chorando? Então vá. O que eu quero que você perceba a partir da linguagem que o apóstolo Paulo está trazendo é que se somos parte no corpo, nós temos ministério no corpo. E o nosso ministério no corpo não é audiência. O nosso ministério no corpo é ação, é serviço, é arregaçar as mangas e fazer parte daquilo que Deus está fazendo por meio da missão Reviver. É usar seus dons, talentos, para cooperar com aquilo que Deus está fazendo por meio dessa igreja que é a sua igreja. A igreja é um corpo, e se ela é um corpo, você tem parte. Não existem membros inúteis no corpo de Cristo. Você não é inútil. Se Deus te salvou, Ele te salvou para exercer ministério dentro do corpo, para exercer serviço dentro do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E se somos o corpo de Cristo, não apenas devemos fazer a nossa parte, mas devemos nos manter conectados uns aos outros. Ninguém é corpo sozinho. Me diga uma coisa, meu irmão. Se de repente eu amputasse meu braço, flap, pegasse meu braço e colocasse dentro de um balde, dentro daquele balde que está o meu braço, está o Felipe? Não. Está a parte anterior e antiga do Felipe, porque a partir do momento que meu braço se desconectou do corpo, ele deixou de ser corpo. O que isso significa? Você tem que viver conectado. E por que isso me assusta muito, meus irmãos? Porque a gente vive uma estação da igreja tão nebulosa, no que diz respeito a coisas tão básicas e elementares da vida cristã, que me assusta. Por exemplo, me assusta um crente chegar e perguntar: pastor, eu tenho que ir no culto toda semana? Como assim? A pergunta já está errada, porque ela nasce de um pressuposto de que o culto
é um lugar onde eu sou audiência e não um lugar onde eu participo como corpo. Pastor, será que é pecado eu negligenciar meu dízimo? A pessoa que faz essa pergunta já não entendeu mais nada. Ela está pensando que dízimo é uma coisa para ela, para o benefício dela. O que o apóstolo Paulo está trazendo à luz é algo que a nossa geração precisa conceber de maneira profunda. Eu faço parte desse corpo. E se eu faço parte desse corpo, escuta aqui. As dores dessa igreja também devem ser as suas dores. O luto dessa igreja também deve ser o teu luto. As alegrias dessa igreja também devem ser as suas alegrias. E se você não se alegra junto com as alegrias dessa igreja, é porque você não está vivendo a igreja como deveria. Desculpa ser sincero, mas você está vivendo um cristianismo pífio. Um cristianismo que te foi vendido como consumo e não como participação do plano eterno de Deus. A igreja é um corpo para o Filho. Repita comigo, a igreja é uma família para o Pai. A igreja é um corpo para o Filho. E por fim, no verso de número 21, o apóstolo Paulo afirma: nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Aleluia. Por fim, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para esse terceiro traço da identidade da igreja. E nesse terceiro traço da identidade da igreja, o apóstolo Paulo está dizendo: a igreja é um templo. O templo é o lugar onde Deus escolheu manifestar a sua glória. O que Paulo está dizendo é: a igreja é o lugar da manifestação da glória de Deus. A igreja é o lugar da visitação do Espírito Santo. A igreja é o lugar onde Deus decidiu repousar os seus pés e descansar no meio do seu povo. Deus habita em meio aos louvores. A igreja não é uma academia de intelectualidade. Não é um salão de palestras, uma casa de show. A igreja é a reunião do povo de Deus com a presença de Deus. Eu não sei se você está entendendo. No momento em que nós nos constituímos como igreja, e quando nós nos constituímos como igreja? Igreja é um termo do grego eclesia, que significa assembleia, reunião. Por esse motivo, já um primeiro engano que você precisa fazer é: você não é a igreja. Coloca a tua mão no teu peito e diga assim: eu não sou a igreja. Sabe por que você não é a igreja? Porque igreja é uma palavra coletiva. Eclesia é reunião. Você é uma reunião com você mesmo? É impossível. Então, além de teologicamente errado, etimologicamente, linguisticamente, você está cometendo um homicídio. Igreja é coletivo. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. E somos a igreja quando nos mantemos congregando e reunindo. E quando nos mantemos congregando e reunindo, deixa eu te fazer uma lembrança e te trazer à memória uma promessa. Quando estamos reunidos, Deus está no nosso meio. O Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Todo-Compassivo, o Todo-Misericordioso, o Médico dos médicos, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, está presente quando nós estamos reunidos. Por isso, meu irmão, nunca reunir como igreja será algo comum. Nunca.
Eu sei que a gente gosta de pensar que momentos como esse, como de uma conferência, são momentos mais especiais. E ainda que tenha o seu valor, obviamente, para edificação e alinhamento da igreja, a verdade é que todas as vezes que nós estamos reunidos é especial, porque Deus está no nosso meio. Não é por causa da qualidade da banda, não é por causa dos equipamentos, não é por causa de nada disso, é porque a presença de Deus está no nosso meio. E por que é importante falarmos sobre isso, meus irmãos? Porque lembra? Na adolescência da igreja evangélica brasileira, nós estamos tão distraídos com tudo, menos com o que se importa de fato na reunião da igreja. Ao ponto de que nós somos como a igreja de Laodiceia, que se reúne para congregar, canta para Jesus, fala sobre Jesus, mas Jesus está na porta e bate. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Quando nós nos reunimos, meus irmãos, Deus está no nosso meio. Por isso existe poder liberado, existe cura, existe salvação, existe restauração, existe encorajamento. A igreja é o epicentro do poder de Deus. A missão Reviver é o epicentro do poder de Deus em Santo Antônio de Pádua. Quando vocês estão reunidos, vocês não estão reunidos em torno de um CNPJ, vocês estão reunidos em torno da presença de Deus. A igreja é templo. E nós não podemos esquecer isso. E volto a falar, nós nos esquecemos disso. E essa é a tristeza. Porque talvez muitos ministros de adoração passaram a se preocupar mais com a sua própria performance do que com a presença de Deus. Pastores atarefados passaram a se preocupar mais com a organização do que com a presença de Deus. Membros distraídos passaram a se preocupar mais com o horário, com tantas outras coisas, do que com a presença de Deus. O que Paulo está trazendo a nós é algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Paulo está dissecando a identidade da igreja. O que a igreja é? Igreja é família, igreja é corpo, igreja é templo. A igreja é uma família, a igreja é um corpo, a igreja é um templo. A igreja é uma família para o Pai, um corpo para o Filho, um templo para o Espírito. Essa é a nossa identidade. É isso que nos constitui. Esse é o plano eterno de Deus. O plano de Deus não era formar clubes religiosos esparramados pelo mundo. O plano de Deus não era formar organizações religiosas para fazer caridade no mundo. O plano de Deus era constituir para si uma família de muitos filhos. Era dar um corpo para o Filho, que é o cabeça da igreja. É dar um templo para que o Espírito Santo de Deus habite. E essa é a igreja de Cristo. Será que você pode dar um glória a Deus por ser igreja de Jesus? Diante disso, meus irmãos, eu quero que vocês percebam que essas verdades, elas exigem de nós atitudes diferentes a respeito de como nós vivemos igreja. Se a igreja é minha família, eu tenho que amar meus irmãos. Se eu faço parte desse corpo, eu tenho que cooperar com esse corpo. Se Deus está no nosso meio, eu não posso deixar de me reunir. Eu tenho que perseguir a presença de Deus.
Precisamos viver em amor, precisamos viver em unidade, precisamos viver em santidade. Esse é o plano eterno de Deus. Coloque-se em pé no seu lugar. Meus irmãos, tenho 37 anos de vida de igreja. Tá bom que desses 37, 17 anos eu não vivi como de fato sendo igreja, mas fazendo parte do CNPJ, ao qual minha família pertencia. Mas quando Cristo me salvou e me alcançou por sua graça e misericórdia, Ele me tornou participante da sua igreja. E desde aquele dia, eu fui chamado para ser família com os meus irmãos, para ser corpo com as pessoas que congregam, a ser templo do Espírito Santo. E não é fácil. Te digo de antemão, não é fácil. Mas a grande verdade é que aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. Existe um chamado nesses dias para que levemos a igreja de Cristo a sério. Paremos de desprezar o corpo de Cristo. Meu irmão, minha irmã, o teu pecado afeta a igreja. O teu adultério afeta a igreja. A sua calúnia, a sua difamação, a sua fofoca, a sua maledicência fere o corpo, macula a família de Deus. Eu creio que Deus me trouxe essa noite até aqui para despertar o teu coração para esse chamado de Deus para todos nós. Quantos recebem esse chamado? Ser uma família. Ei, Missão Reviver, seja uma família. Amem-se uns aos outros verdadeiramente. Se importem uns com os outros. Ei, Missão Reviver, seja um corpo. Bote isso aqui para funcionar. Sirva com seus dons, com seus talentos, com aquilo que Deus tem lhe dado. Sirva uns aos outros. Ei, Missão Reviver, todas as vezes que vocês estiverem reunidos, busquem a presença de Deus. Vocês são um templo de Deus. Cada reunião de vocês, Deus está no meio de vocês, habitando de forma poderosa no meio de vocês. Você crê dessa forma? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por sua graça que nos salvou, nos libertou. Nós temos tantas distorções na nossa mente, Jesus. Purifica a nossa mente. Ensina-nos a vivermos o Evangelho. Jesus, tenha misericórdia de nós. Ensina-nos a ser igreja. Aumenta o nosso nível de amor pelos nossos irmãos. Aumenta a nossa disposição ao serviço. Aumenta a nossa honra com a sua presença. Jesus, ensina-nos a sermos tua igreja. Ensina-nos a sermos o teu povo.
Abençoa, Pai, a missão Reviver. Que a Tua glória seja manifesta através dessa família, através desse corpo, através desse templo. Que os incrédulos dessa cidade conheçam a Ti através da expressão do corpo dessa igreja. Que a Tua glória resplandeça sobre Santo Antônio de Pádua através da Tua presença nessas reuniões. Que quando essa igreja estiver reunida, o Teu poder seja manifesto no nosso meio, Jesus. Espírito Santo, ensina-nos a sermos igreja. Dá-nos um coração igual ao Teu. Dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Dá-nos o Teu coração, Jesus. Arranca de nós todo o egoísmo, todo o individualismo, toda a ambição egoísta, toda a concupiscência da carne e dos olhos. Arranque de nós toda a vaidade, arrogância, orgulho. Quebra, Senhor, toda divisão, facção. Espírito Santo de Deus, santifica o Teu povo, santifica a Tua igreja. Nós somos o corpo do Senhor nessa terra. Nós somos a Tua família, somos o Teu templo. Ah, Senhor, ensina-nos a vivermos igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.